nós iniciamos o nosso curso de introdução à programação com Python, né? E apresentamos aos senhores alguns conteúdos, né? Nós apresentamos aqui as características principais do Python, explicando para vocês o que são variáveis, o que são strings, como é que a gente concatena strings, como é que a gente manipula strings, como é que a gente faz o fatiamento de strings. Apresentamos algumas operações numéricas, apresentamos para vocês os principais tipos de variáveis que a gente trabalha no Python, né? E hoje eu pretendo apresentar para vocês os seguintes tópicos: listas, tuplas, dicionários, bibliotecas, e vou apresentar para vocês estrutura de decisão. Eu não vou apresentar também estrutura de repetição e funções, porque senão vai ficar muito longa a aula e eu acho que fica muito cansativo, tá? Eu quero que essa aula de hoje ela seja mais curta do que a aula da semana passada, porque na semana passada a gente ficou 1 hora, né? E é meio cansativo para quem vai assistir passar 1 hora vendo um vídeo de programação, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas querem assistir vídeos curtos, de pequena duração e que tenham conteúdos relevantes, né? Então, só mostrando a vocês aqui o que nós apresentamos na aula passada, tá? Vou passar aqui rapidinho e vamos lá para a gente deixou esses exercícios aí para vocês, né? Ó, escreva um programa que receba dois valores do tipo inteiro, x e y, e ele calcule o valor de z. Né? Vocês tentaram fazer isso daí? Vocês chegaram a tentar, pessoal? Bom, como ninguém respondeu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Colab, tá? Que é aquele aplicativozinho do Google online, onde a gente executa os scripts Python diretamente no browser, sem precisar instalar nada no computador, né? E o que eu vou fazer? Dentro dele, eu vou tentar implementar esses dois programinhas aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trocar a tela aqui, tá? Trocar a tela aqui. E vou apresentar para vocês o Colab, tá? Abrir aqui. Só um minutinho, tá? Pronto. Então, tá aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos agora escrever um programa. Ele vai receber dois valores do tipo inteiro, x e y, tá? Ele vai calcular o valor de z. Basicamente, o programa vai fazer o seguinte: ele vai pegar e vai armazenar na variável z o seguinte resultado: x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado. E aí eu vou dividir tudo isso daí por x menos y ao quadrado. Tá? Só que quando eu vou escrever o x menos y ao quadrado, eu tenho que ter cuidado. Né? Que cuidado é esse? A gente tem que utilizar bem os parênteses. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou dividir tudo isso por x menos y ao quadrado. Então eu coloco x menos y e eu vou levar tudo isso ao quadrado. Tá? Eu posso colocar um parênteses aqui, ó, quer dizer que eu vou dividir esse pedaço, tá? Por esse pedaço aqui. Beleza. Basicamente é isso, tá? Só que eu tenho que receber do usuário os valores de x e os valores de y. Eu só queria perguntar a vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém pode responder? Daqui tá dando Beleza, para ouvir perfeito. direitinho. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço para receber um valor do usuário? Eu preciso receber dois valores. Os valores que eu preciso receber do usuário são os valores x e y. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar x. Eu vou considerar aqui que a gente está trabalhando com valores do tipo inteiro. Então, x igual a int. Tá? E aí eu vou perguntar ao usuário para ele digitar um valor. Então, eu vou colocar aqui um input, que foi o que eu mostrei para vocês na aula passada. Né? Então, dentro do input, eu vou colocar aqui, ó, digite um valor. Digite o valor de x. Por que eu tenho que colocar esse int?
Porque é o seguinte, quando você utiliza essa função input, ela vai solicitar um dado do usuário. Quando você digitar esse valor ele vai ser lido pelo Python como sendo um string, tá? E você vai precisar converter essa string para inteiro. Por isso que a gente utiliza essa função int, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor de y e vou fazer a mesma coisa, né? Pode dizer que é a mesma coisa. Então, eu li esses dois valores x e y. E aí, o que é que eu faço? Vou testar aqui, ó. Basta, eu posso dar um shift enter, e aí ele vai me pedir dois valores. Digite o valor de x e digite o valor de y, tá? Então ele vai executar aí, certo? E vai apresentar para a gente, a solicitação, tanto do valor de x quanto do valor de y. Tá aí, ó. Digite o valor de x. Então vou digitar um valor aqui qualquer. Menos 4. Sei lá, menos 4. Pronto. Agora ele pediu o valor de y, né? Ele está pedindo o valor de y. Aí vou digitar um valor aqui qualquer, 3. Pronto. Seja bem-vindo, Lineker. Então tá aí, digitei. Beleza. Então ele já tem os valores de x e y, né? Aí o que acontece? Se eu executar o z aqui, ele já vai computar esses valores e vai armazenar na variável z. Professor, ele executou aí, foi? Foi. Mas cadê o valor de z? Eu tenho que imprimir o valor de z. Ou então, pelo menos, colocar z e dar um shift enter. Aí ele vai me dar o resultado de z, 0,5. Tá? Então, professor, mas eu queria que ele respondesse e colocasse assim, o valor de z é... Então você coloca, ó, print o valor de z é, dois pontos, concatenar com o valor de z. Pronto. Se eu fizer isso, ele vai mostrar para mim também esse mesmo resultado. Ó. Deu um erro aí. Qual foi o erro? Com mais Z, não foi não, professor? Mais Z, né, não? É porque só Ali dentro do que comando. o mais z, ele é um string, né? Não era para ter dado esse erro, não. Tá ver o que pode ser aqui. Ah, tá. É porque você tem que converter, como o z ele é um inteiro, você tem que converter ele para um string, né? E ele está tentando somar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui str, transformar esse inteiro no string. Pronto. Então era isso. É porque o valor de z, ele é um valor do tipo inteiro, né? E eu coloquei aqui, o valor de z é, aí estou concatenando, estava concatenando com o z. Só que o z ele é um inteiro, então eu tenho que converter para string, para ele poder concatenar uma string, que é essa frase aqui, com a outra string. Se eu colocar só o z, dá erro. Então vamos testar de novo. Vou colocar aqui, ele vai pedir os valores, sei lá, 78, y vou colocar 1, e aí... professor, ele não executou aqui. Ele só executaria tudo de uma vez se você viesse aqui e colocasse runtime, run all, né? Mas aí eu executo um por um. Então o valor de z, ó, é 1.02. Beleza? Então esse seria o primeiro exercício que eu mostrei na aula passada. O segundo exercício, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar novamente, tá? Alternando aqui. Vou mostrar aqui o segundo exercício, só para a gente lembrar. O que ele pedia? Ele pedia para você escrever um programa que recebe o salário de um funcionário, float, não sei se vocês estão vendo aí. Pronto. E retorne o resultado do novo salário com um reajuste de 35%. Né? Então, pronto. Como é que a gente resolveria isso aqui? Da mesma forma, né? Você vai solicitar uma variável, você vai solicitar um valor do usuário, um valor qualquer do usuário, e você vai pegar esse valor e vai reajustar esse valor em 35%. Então, se você receber X, né, o seu novo valor vai ser X mais 35% de X. Aí você vai armazenar isso numa variável Y. Pronto. A única diferença aqui é que você vai ter que usar, ao invés de usar uma variável do tipo inteiro,
gente vai utilizar aqui uma variável do tipo float, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela direitinho aí? Então, né? Beleza. Então, a gente tem que pegar um valor do usuário que seja um valor do tipo ponto flutuante. Tá? Professor, como é que a gente faz para declarar um valor do tipo ponto flutuante? Não precisa a gente se preocupar com declaração de valores no Python, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, salário recebe. Da mesma forma, eu vou usar exatamente a mesma função que eu utilizei anteriormente. Só que ao invés de eu converter para inteiro, eu vou converter diretamente para float. Então, eu coloco aqui, ó, float. Tá? Vou colocar aqui float. Digite o salário. Aí o que é que você faz? Você faz o seguinte: você vai pegar essa variável salário e aí você vai ter um novo salário, eu vou chamar de new s. Tá? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a salário mais. Acho que tem alguém querendo entrar na sala. Permitir. Então vai ser salário mais salário multiplicado por quanto? Por 0,35. E aí você vai imprimir agora o seguinte: você vai imprimir o novo salário. Então, o novo salário, já que ele teve um reajuste de 35%, ó, o novo salário é. Então vai ser. Qual vai ser o novo salário? US. Mesma coisa. US. Vamos ver se dá certo. Vou executar só essa parte aqui. Ó. Então, digite o salário. Vamos supor que você ganhava R$ 3.000. Aí agora você vai ter um incremento de 35%. O novo salário é 4.050. Tá certo? Entenderam, pessoal? As duas questões? Basicamente era fazer isso daí, tá? Eu vou agora mostrar para vocês os slides que eu pretendo apresentar hoje, tá? Com o conteúdo de hoje. Eu lembro que na nossa primeira aula presencial, né, lá em Sobral, a gente trabalhou um pouco sobre isso, mas acho que já está todo mundo bem esquecido, né? Então vamos aqui em listas. Pessoal, o que é uma lista? Uma lista, ela é um conjunto sequencial de valores, onde cada valor é identificado por meio de um índice. Então a gente pode pensar numa lista, vou até desenhar aqui, ó. A gente pode pensar numa lista como sendo uma caixinha, né? Só que essa caixinha, ela é dividida, né? Ela é dividida em vários pedacinhos, tá? Como é que eu faço para desenhar aqui vários pedacinhos? É como se eu tivesse dentro dessa lista várias outras caixinhas. Vocês podem pensar assim, tá? Onde é que eu desenho aqui? Seria, né? Cadê? Formas. Então pronto. Posso pensar na minha. Deixa eu dar uma cor para isso aqui. Pronto, beleza. Eu posso pensar na minha lista como sendo ela sendo várias caixinhas, né? E aí dentro de cada caixinha eu armazeno um valor. A gente fala de listas em Python, mas na maioria das linguagens de programação o pessoal fala em vetor, tá? E nesse caso aqui específico, eu tenho várias caixinhas. Dentro de cada caixinha eu posso colocar um valor, tá? Não estou colocando aqui alinhado, mas dá para vocês entenderem. Então, dentro de cada caixinha dessa eu colocaria um valor. Professor, se você tem uma matriz, aí você repete esse desenho aqui, ó. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, eu teria, ele não copiou tudo, tá? Mas eu poderia ter uma matriz, como vocês sabem, lá da matemática, você tem linhas e colunas, e você poderia identificar, para identificar um valor dentro dessa matriz, você teria que localizar tanto a linha quanto a coluna. Nesse caso aqui é o seguinte, uma característica comum quando a gente trabalha com listas, tá? É que ela inicia pelo índice zero. Né? Então, por exemplo, aqui nessa lista que eu desenhei aqui para vocês, você tem quantas caixinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porém, ela vai iniciar no índice zero. Se ela vai iniciar no índice zero, então ela vai acabar no índice 10.
de tal modo que a gente tenha 11 caixinhas, certo? Então, pronto. Uma coisa interessante quando a gente trabalha com Python é que você tem uma liberdade muito grande de colocar qualquer valor dentro dessas caixinhas. Eu posso colocar o número 3, eu posso colocar uma string, eu posso colocar um ponto flutuante, eu posso colocar uma outra lista, tá certo? Eu posso colocar uma tupla também. Professor, o que é uma tupla? Uma tupla, eu vou explicar para vocês ainda hoje. Uma tupla, na verdade, ela é um vetor, só que você não pode mudar o conteúdo desse vetor, tá certo? Uma lista, eu posso alterar os valores que estão armazenados dentro de cada uma dessas caixinhas. Numa tupla, não. Eu não consigo alterar. É a única diferença. E quando a gente trabalha com listas, a gente coloca esses colchetes. E quando a gente trabalha com tupla, a gente utiliza os parênteses, certo? Então, como é que eu trabalharia com isso aqui? Como é que eu trabalharia com listas utilizando o nosso softwarezinho que a gente está usando? Vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, voltando aqui para o Colab, certo? Então, vamos voltar aqui para o Colab. E aí, o que é que acontece? Eu vou trabalhar com uma lista. Então, eu vou criar uma listazinha aqui. O professor não está aparecendo onde eu vou digitar aqui, não. Você coloca aqui, ó, mais code, tá? Clica aqui em mais code. Se eu clicar aqui em mais text, aí é um texto. Eu poderia, por exemplo, dar a aula todinha para vocês utilizando só o Colab. E aí só que ia dar mais trabalho para preparar, por isso eu não fiz isso. Eu preferi fazer o PowerPoint até porque fica mais fácil de eu enviar o arquivo PowerPoint para vocês. Mas eu posso colocar aqui um texto qualquer e não vai executar. Seria só um texto explicativo, tá? Para uma videoaula, por exemplo. Então, assim, para eu trabalhar com a lista, é bem simples, né? Basta eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui uma lista L, igual tem lá no nosso arquivo. Então, eu coloco aqui L igual. Vou minimizar aqui esse outro computador. Vou citar a minha vida aqui. Pronto. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Coloco 3, aí eu vou colocar aqui valores. Sei lá, abacate. Vou colocar um outro valor dentro da minha lista. 9.7. Professor, o que é o 9.7? 9.7 nada mais é do que um ponto flutuante. Vou colocar agora um vetor. 5, 6, 3. Pode colocar? Pode. Vou colocar outra string, Python. E vou colocar uma tupla. Pronto, desse jeito aí. Vou dar um Shift Enter. Então, ele vai armazenar todos esses valores dentro. Ele implicou com esse J, vou colocar um J minúsculo. Tá? Ele entendeu esse J como sendo uma variável. Então, pronto. Ó. Eu armazenei todos esses valores aqui na minha lista. Vou explicar com bastante detalhes. O índice 0 da minha lista é o número 3. O índice 1 da minha lista é o abacate. O índice 2 é o valor 9.7. O índice... Aí vai, né? Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. E assim sucessivamente. Tá? Professor, como é que você faz para... né? Não é alterar. Como é que você faz para acessar cada um desses valores armazenados na lista? Então, você coloca aqui, ó. Se eu colocar L, aí abro o colchete. O legal de trabalhar no Colab é que se você abre o colchete, ele já fecha. Tá? Eu coloco aqui o 0, ó. Você dá um Shift Enter, ele vai mostrar aqui o valor 3. Professor, se você colocar o L2, aí quem é o segundo índice aqui? Primeiro é o 0, depois vem o 1, depois vem o 2. Vai aparecer que número? Vai aparecer o 9.7. Professor, se você quiser alterar o 9.7, como é que você faz? Eu faço assim, ó. Eu quero alterar esse valor 9.7. Então, eu vou colocar L2. Aí eu vou colocar, ao invés de 9.7, eu vou colocar 200. Se eu der um Shift Enter, eu acabei de alterar o meu... o que tinha armazenado nessa caixinha era 9.7. Eu tirei o 9.7 e coloquei o 200. Tanto é que se eu pedir para ele exibir o L aqui agora, ó, olha só como é que vai estar a minha lista. Vai estar 3, abacate, 200, 563, Python, 3J. Está igual a isso aqui. A única coisa que alterou foi o 9.7. Até aí tudo bem, pessoal? E eu estou mostrando o resultado do meu... Eu estou mostrando aqui o conteúdo da minha lista apenas acessando ela diretamente. Mas eu posso dar um print, ó. Print. O segundo elemento da lista
posso escrever assim, ó, segundo elemento da lista é 2 pontos. Aí eu coloco aqui uma vírgula, tá? Vou colocar o mais. Então tiro esse mais aqui, coloco vírgula e vou colocar L índice 2, tá? Então vou dar um Shift Enter. Então, ele vai mostrar aí, ó, o segundo elemento da lista é 200. Tá certo? Beleza? Voltando aqui para nosso PowerPoint. Continuando aqui. Então, o que é que acontece aqui, ó? Eu tinha uma lista e eu trabalhei com os elementos dessa lista, né? Como foi que eu trabalhei com os elementos dessa lista? Lá dentro do Colab. Vocês estão vendo aqui que as ferramentas que eu estou usando são ferramentas bem simples, tá certo? São ferramentas que vocês podem acessar facilmente na internet, certo? O Colab é muito simples, inclusive dá para vocês utilizarem isso daí no próprio celular, tá? No próprio celular dá para programar, não é confortável, claro. Então vamos lá. Então mostrando aqui para vocês, ó. Se eu quisesse acessar, no caso aqui, nesse slide, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso alterar um elemento qualquer da minha lista, tá? Então, por exemplo, ó, ele está alterando aqui o índice 3 da lista. Ele está substituindo que era antes 563, que era uma lista que eu tinha antes, né? Ó, 563. Ele está substituindo isso daí. Ele está substituindo isso daí por pela string morango, certo? Ele substituiu por morango. E aí ele pediu para imprimir a lista e apareceu a lista agora com o valor alterado, certo? Então não é nada complicado, certo? Agora a gente pode ter alguns erros. Por exemplo, se eu tentar acessar um elemento não existente na minha lista, ele vai dar um erro. Professor, você pode mostrar isso para a gente? Posso, eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu tentar acessar um elemento que não existe, né? Obviamente ele vai dar erro, né? Então, voltando aqui para a nossa tela, eu não quero apresentar a tela, eu quero apresentar só o Colab. Pronto. Voltando aqui para o Colab, né? Então, eu tinha aqui uma lista, tá certo? Eu tenho aqui uma lista com todos esses elementos armazenados. Aí, o que eu vou fazer? Quais são os elementos que estão armazenados na minha lista? Tem quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Se eu tentar acessar o índice 5 aqui, ó, L índice 5, ele vai mostrar para mim, tá? Porque tem que ser o L maiúsculo, tá? Ó, se eu tentar exibir o L índice 5, ele vai mostrar 3 e J. Se eu colocar 7, ele vai dar erro, né? Ele vai dar erro. Tá? Deu mesmo. Deu mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Existem, pessoal, inúmeras funções para você manipular listas, tá certo? Eu vou mostrar para vocês algumas delas. E eu vou passar um exercício para vocês, tá certo? Eu não quero ficar parando aqui o tempo todo e ficar mostrando e executando cada uma delas. Na verdade, eu quero que vocês façam, tá? Então, existem muitas funções para manipular listas, tá certo? Como ela é uma estrutura mutável, né? Então, as funções, por exemplo, ó, a função len, length lá do inglês. Tá, eu estou mostrando aqui é o Colab, né? Deixa eu mostrar aqui o PowerPoint. Então, essas são as funções que nós podemos trabalhar, né? Utilizando listas. Existem muitas outras funções, tá? Professor, mas se eu quiser acessar essas funções aí na internet, como é que eu faço? Aí você vai lá no Google mesmo aí, ou então no próprio site do Python. O melhor manual de Python está no próprio site deles, certo?
Manual muito bacana, tem tudo. Então, len, o que é que ele faz? Ele vai retornar o tamanho da lista. Então, se eu tivesse lá no meu Colab, bastava eu digitar len, né? Esse len aqui, colocar entre parênteses o L. Se eu der um Shift Enter, o resultado vai ser o quê? 4. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma listazinha que tem os elementos 10, 40, 30 e 20. Se eu utilizar a função min L, ele vai retornar o menor valor da lista. Se eu colocar max L, ele vai retornar o máximo valor da lista. Essas funções podem ser super úteis para a gente, principalmente se você estiver fazendo uma grande análise de dados. Tá certo? Retornar os elementos, a soma dos elementos da lista, ó, sum L. Nós podemos, inclusive, vamos fazer aqui, quando a gente estiver trabalhando com estrutura de repetição, eu posso pedir para vocês colocar valores dentro de uma lista e somar esses valores, multiplicar esses valores. Então, se eu quiser somar todos os elementos de uma lista, você pode simplesmente utilizar essa função, sum L. Mas a gente tem que entender como é que isso funciona. Eu vou mostrar para vocês, tá? O append, ele vai adicionar um novo valor no final da lista. Então, por exemplo, se eu colocar L igual a 1, 2, 3, se eu colocar L.append 100, o que, é que vai acontecer? Ele vai ter o valor 1, o 2 e o 3. Ele vai adicionar o valor 100 no final. O extend, ele pode inserir uma lista. Olha só que interessante. Ele insere uma lista no final de outra lista. Então, por exemplo, eu tenho essa lista aí, 0, 1 e 2. Se eu colocar L.extend, aí eu estou pedindo para eu estender, aumentar a minha lista com esses elementos, 3, 4, 5. Então, ele vai adicionar os elementos 3, 4, 5 no final da lista. E o del é bem intuitivo, é para você remover um elemento da lista. Certo? O in vai verificar se um valor pertence à lista. Ó, então, 3 in L. Professor, é assim mesmo? É. Simplesmente, eu quero ver se o elemento 3 está nessa lista, 3 em L. Aí a gente pode utilizar isso, trabalhar com isso melhor, quando estiver trabalhando com estruturas de decisão. Então você faz um teste. Se 3 em L, ou seja, se isso for verdadeiro, é você exibir para o usuário uma mensagem. O valor está na lista. Se não, o valor não está na lista. Né? Sorte, o que é que ele faz? Ele vai ordenar a lista. Então, você armazena elementos na lista, por exemplo, aqui está todo desordenado, 3, 5, 2, 4, 1, 0. Você coloca L.sort, essa funçãozinha sort aqui, o que é que ela faz? Ela vai ordenar a minha lista. O reverse, ele vai inverter os elementos da lista. Então, se eu tenho esses valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, se eu colocar L.reverse, ele vai escrever a lista, tá certo? Só que ela vai ser escrita ao contrário, tá? Bom, nós temos inúmeras funções, né, para trabalhar com Python. O que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso exibir tudo isso que eu apresentei para vocês diretamente no Colab. Eu vou fazer isso. Eu acho que fica bacana de a gente ver isso funcionando, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aí? Tá tranquilo? Tá rápido? Tá devagar? Queria que vocês interagissem. Tá tranquilo, professor. Professor, Beleza? essa ideia que você está usando aí, a gente precisa de alguma coisa para poder acessar? Não, é só Não, assim, colocar, né? Só o link mesmo. só o link mesmo, Mas eu não entendi bem a tua pergunta. Para acessar o Colab ou para acessar o PowerPoint? E isso, o Colab que você está usando aí. Não, para acessar o Colab, cara, basta tu entrar no Google aí e colocar Colab, certo? Todo mundo deve ter conta no Google, então aí você acessa e pronto, certo? É bem fácil mesmo. Quer que eu mostre aqui como é que funciona? É assim, ó. Colab.research.google.com. Vamos lá. É isso, ó. Ele abre aqui, essa páginazinha aqui, e você pode simplesmente clicar em New Notebook. Aí ele vai chegar nessa janela aqui, ó. Pronto, aí ele vai gerar um arquivo novo para você, como se fosse um Word qualquer. Pronto. Aí você começa a trabalhar aqui. Vamos fazer isso, eu vou começar a trabalhar aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou ter a minha lista L, eu vou chamar de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ângelo, você foi aquele rapaz que eu tive o prazer de estar na banca
concurso professor do Estado, foi? Foi eu mesmo, professor. Rapaz, a sua aula foi inesquecível, viu? A aula realmente Obrigado, professor. foi muito boa. Quase choram naquele dia. Eu imagino, eu imagino. Rapaz, até agora o Estado não chamou vocês, né? Chamou não, professor. E tem muita gente aí que está aprovada aqui na Eu nossa sei, turma. eu sei disso, eu sei. Acho que o Lindecker também está aprovado. Tem muita gente boa, cara. Estamos aí na guarda aí. Rapaz, com essa pandemia, né, cara, com esse problema que a gente está enfrentando, o mundo está enfrentando, eu espero que não penalizem nós, professores, né, cara? Porque não é justo, né? Então tá aí, ó, L igual a 1, 2, 3, 4. Então o que é que eu faço? Eu quero saber o tamanho do meu vetor, o tamanho da minha lista. Eu vou colocar len L. Pronto. Já vai me dar o tamanho. Beleza? Eu quero saber qual é o menor valor que tem na lista. Min L. Ele vai retornar aqui valor 1. Professor, isso é muito besta. Esses valores aí são muito triviais. Realmente é besta mesmo, mas é para a gente aprender, né? Então, se eu quiser somar os valores que estão armazenados na minha lista, ele vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Se eu quiser acrescentar um valor no final da lista, L.append. Tá? Append. E aí, o que é que eu faço? Coloco um Bzinho aqui e vou colocar um valor aqui, 100. O que ele fez? Ele vai adicionar o valor 100 na minha lista. Então, se eu pedir para ele escrever o L agora, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 100. Se eu quiser somar agora os elementos, vai dar 110, né? É para dar, né? Beleza? Então, vocês podem fazer esses testes aqui usando o próprio Colab. Tá? Vou voltar aqui para o PowerPoint e mostrar outras funções para vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Deixa eu mostrar aí. Pronto. Então, é o seguinte. Então, tem uma série de valores, né? Uma série de funções. Nós podemos fazer operações com as listas também. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista A que tem os elementos 0, 1 e 2, a lista B que tem o elemento 3, 4, 5. Se eu utilizar a concatenação, ele vai juntar esses valores, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai juntar. E agora a minha nova lista vai ter os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. O repetição vai ser o vezes, né? Então, por exemplo, L igual a 1,2, ou seja, o L tem o elemento 1 e o elemento 2. O elemento 1 está na posição 0, o elemento 2 está na posição 1, tá? Se eu multiplicar por 4, o que é que ele vai fazer? Ele não vai multiplicar cada um dos valores por 4, não. Ele vai repetir 4 vezes essa lista, ok? Deu para entender? Bom, fatiar listas é semelhante a fatiar strings, que eu mostrei na aula passada, tá? Então, eu não vou, da agora em diante, ficar voltando lá para o Colab, não. Eu vou pedir para vocês testarem isso aí. Vou só apresentar as diferentes funções que nós temos. Então, por exemplo, eu tenho essa minha lista aqui, que tem os elementos 3, abacate, 9.7, 563, Python, né? E a minha tuplazinha 3 e J. Se eu colocar de 1 até 4, ele vai selecionar os elementos das posições 1, 2 e 3. Ou seja, ele vai do 1 até esse último valor aqui, menos 1. Professor, se você colocar de 1, 2 pontinhos, 5, ele vai de quanto até quanto? Ele vai do 1 até o 4. Né? Então, o último elemento é sempre pensar assim, o último elemento é aquele elemento menos 1. Tá? Por que é assim? Porque os criadores do Python quiseram, certo? A resposta é essa. Não tem uma explicação lógica para isso, não. Tá? Porque ele podia exibir o Python aqui tranquilamente. De 2 em diante, o que acontece aqui? L2 pontinhos, ele vai selecionar os elementos a partir da posição 2. Se eu colocar L2 pontinho 4, ele vai selecionar os elementos até qual posição? A gente pensaria que era até a 4, mas não, é até a 4 menos 1, até 3. Certo? Beleza? Bom, agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Nós podemos fazer uma criação de uma lista utilizando um range. Um range é um intervalo de valores. Então, eu posso dar range 100. Ele vai gerar um intervalo de 0 a... Se o n é igual a 100, né? Ele vai gerar de 0 até 99. Né?
Se eu colocar range i, vírgula n, professor, o que é i e o que é o n? Ele vai gerar um intervalo do i até o n menos 1, certo? E se eu colocar range INP, ele vai gerar um intervalo de I até N menos 1, com intervalo P entre os números. Professor, você pode explicar isso melhor? Posso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o Colab, tá? Para explicar para vocês isso aí. Então, bora. Então, beleza. O que é que eu faço aqui? Ó? Eu estava trabalhando com uma lista, né? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar L igual a range. Vou colocar aqui 10. O que é que ele vai fazer? O L vai variar de 0 até 9. Ó. Se eu pedir para ele exibir o L aqui, ó, o L ele gerou um intervalo de valores de 0 até 9, tá? Mas se você quiser criar uma lista com os valores desse intervalo, como é que você faz? Aí você vai utilizar a função list, né? L igual, aí você faz o seguinte, ó. Você vai colocar L igual a list, ele vai listar os valores desse intervalo. Professor, como assim? Ó? Vou explicar para vocês aqui. Ó. Se eu colocar aqui range 10, você dá um shift enter, o que é que vai acontecer? O L aqui, ó, ele vai ser de 0 até 9. Certo? Alguém pediu para entrar aqui. Olá, Moacir. A aula já está quase acabando, mas como eu estou gravando, você vai poder visualizar tudo aqui tranquilo, tá bom? Então, entenderam? Eu posso utilizar um range. Quando eu utilizo um range, né, ele é um intervalo, tá? Então, por exemplo, agora eu quero ter um intervalo de 0 a 99. Como é que eu faço? Eu faço aqui ó, o range 100. Né? Se eu der um shift enter, ó, olha o tamanho da minha lista. Olha só. Foi de 0 até 99, tá certo? Vocês estão vendo aí? Ó, ele gerou 100 valores. Professor, mas eu quero exibir só os elementos pares. Então, você vai fazer o seguinte. O seu L vai ser range, vai variar de 1 até 100, de 2 em 2. Como ele vai colocar, você está indo de 1 a 100, ele vai aqui exibir que valores? Os pares ou os ímpares? Vocês chutariam o quê? Você está começando no 1, ele vai primeiro o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7. Então, ele exibiu aqui todos os números ímpares entre 1 e 100. Né? Ah, professor, eu quero gerar uma lista com todos os valores ímpares entre 1 e 10 mil. Como é que eu faço? Só isso. Ó. Né? Você não precisa digitar nada, ele gera automaticamente aí para você. Certo? Ficou muito grande. É óbvio, né? Eu nem pedi para ele exibir, eu pedi para ele exibir aqui agora. Então, mas até mais tá aí. Né? Ele gerou aí não sei quantos mil números. Beleza? Então o range é isso. Ah, eu quero agora fazer o seguinte. Eu quero começar no 10 e até o 20. Você bota 10, 20. Aí eu quero exibir os valores. Aí você exibe os valores. 10, 11, 12, 13, 14. Professor, por que não é de 2 em 2? Porque eu não coloquei aqui o passo. Se eu quiser colocar o passo, eu coloco 2. E pode ser passo de 4 em 4? Pode. De 3 em 3? Pode. 5 em 5? Pode. Qualquer coisa. Aí tá aí, ó. 10, 14, 18. Certo? Beleza? Então, voltar aqui pro slide. Voltando aqui pro slide. O que acontece? Ele vai exibir para vocês exatamente o que a gente acabou de apresentar aqui no Colab, tá? Então, quando eu tenho uma range 5, tenho só um valor, ele vai mostrar todos os valores de 0 até 5 menos 1. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar de 3 até 8, ele vai exibir do 3 até o 8 menos 1, 7. Aqui, ó, eu estou exibindo do 2 até o 11. Só que de 3 em 3. Então, ele exibe o 2, depois o 5, depois o 8. Mas só por que não exibe 11? Porque até 11 menos 1, certo? Beleza? Bom, eu vou deixar para vocês esse exercício aí, tá? Eu queria me estender um pouquinho mais, só que aí eu teria que passar 2 horas falando aqui com vocês, como a gente já está quase 1 hora, eu não quero que a aula fique muito cansativa, tá? Então eu quero que vocês façam esse exercício.
Dada essa lista aí, ó, 5, 7, 2, 9, 4, 1, 3, escrever um programa que imprime as seguintes informações: o tamanho da lista, o maior valor da lista, o menor valor da lista, a soma de todos os elementos da lista, escrever a lista em ordem crescente e decrescente. E depois eu quero que vocês gerem uma lista, né, contendo os múltiplos de 3 entre 1 e 50. Dá para resolver esse exercício aí? Dá para vocês resolverem esse exercício aí em 5 minutinhos, tá? É extremamente simples fazer isso daí, certo, pessoal? Bom, vocês entenderam tudo que a gente abordou aqui hoje? Deu para entender aí, pessoal? Professor, qual é Diga. o seu recomenda aí alguma bibliografia, algum livro? Eu vou fazer o seguinte, no grupo nosso, eu vou colocar o material, tanto essa apresentação, tá? E eu vou colocar um material bacana em PDF para vocês darem uma estudada também, certo? E assim, quem pegou a aula aqui pela metade, como eu estou gravando a aula, daqui a pouco eu vou disponibilizar esse link, e aí vocês podem assistir com calma, tá certo? A ideia é a seguinte, é você pegar o Colab mesmo e ir repetindo, né, e reproduzindo todos os exercícios que a gente mostrou aqui, passo a passo. Beleza? Pois é isso, ó, vocês façam esses exercícios aí, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com tuplas, vamos trabalhar com dicionários e vamos trabalhar com estruturas de decisão e de repetição, tá ok? Então vou encerrar por aqui hoje e aí a gente combina no grupo uma próxima aula que eu não gostaria que fosse necessariamente sexta-feira que vem, não. Eu acho que pode ser até amanhã, se vocês quiserem, tiverem tempo também, tá certo? E aí a gente pode ter aulas mais curtas, só que mais frequentes, tá bom? Hoje eu vou encerrando por aqui hoje. Beleza? Pois valeu, Ângelo. Valeu a todos aí. Grande abraço.